Olá a todos. Hoje nossa aula será sobre marcadores ósseos e marcadores cardíacos. Na avaliação dos marcadores ósseos, a gente tem três áreas que nós podemos analisar dentro dessa avaliação. Tá? A composição óssea, tá? E essa composição óssea ela é principalmente analisada pelos componentes iônicos que estão presentes na formação da matriz óssea. Né? Então, a gente tem a avaliação dos íons cálcio, fósforo e magnésio, tá? E dos hormônios que estão relacionados à sua regulação. Né? Então, dentre eles, a gente tem o paratormônio, a calcitonina e a vitamina D na sua forma ativa. Tá? Além disso, a gente tem os parâmetros relacionados à formação óssea, que é um processo de construção da matriz óssea. Tá? E aí, para avaliar esse processo de formação óssea, nós temos alguns marcadores, como a fosfatase alcalina, a fosfatase alcalina óssea específica e a osteocalcina, que é uma proteína produzida pelos osteoblastos, que são as células responsáveis por esse processo de formação. E temos também os parâmetros relacionados ao processo de reabsorção óssea. Tá? O processo de reabsorção óssea é um processo semelhante a um processo de destruição óssea, de desgaste ósseo. Tá? E a gente vai entender um pouquinho melhor, um pouquinho mais para frente, como é que esse processo ocorre. Tá? Para avaliar esse processo de reabsorção, a gente tem alguns marcadores, como os telopeptídeos, chamados de CTX e NTX, a piridinolina e a deoxipiridinolina, tá? Que são ligações cruzadas que formam a molécula de colágeno tipo 1. Temos a hidroxiprolina, tá? Que é um aminoácido que está muito presente também na formação do colágeno, e a atividade da fosfatase ácida tartarato resistente, que é uma fosfatase que é liberada pelos osteoclastos, que são as células responsáveis por esse processo de reabsorção óssea. Tá? Então, o processo de avaliação dos marcadores ósseos, ele vai avaliar o processo de remodelação óssea. Tá? Então, os nossos ossos, eles não são... o tecido ósseo ele não é estático. Ele está sempre num processo chamado de remodelação óssea, que é um processo onde o osso está sendo reabsorvido ou destruído a todo momento, e logo após esse processo de reabsorção, a gente tem um processo de formação consequente a essa reabsorção para formar um osso novo. Então, esse processo de remodelação ele mantém o tecido ósseo sempre atualizado, sempre novo, né? Através dessa reabsorção e formação, reabsorção e formação. A avaliação da composição óssea ela é menos importante ou menos diretamente relacionada com a avaliação que é importante para avaliar a qualidade do osso. Porque por exemplo, as concentrações de cálcio, elas variam muito, elas podem ter vários fatores de alteração que não estão relacionados à função óssea, né, diretamente, assim como também o fósforo e o magnésio. Então, assim, a gente tem uma avaliação para saber como estão esses íons e como eles podem melhorar a função óssea ou a matriz óssea, mas eles sofrem influências muito grandes, principalmente do sistema renal. Então, o fato de ter as concentrações de cálcio, fósforo modificadas, não necessariamente refletem que o osso está com a qualidade ruim, né? Mas que quando o osso está ruim e essas concentrações estão alteradas, elas precisam ser suplementadas, precisam ser modificadas. A gente vai primeiro começar a falar sobre a composição óssea. Tá? Como é que a gente faz essa avaliação da composição óssea? Né? Então, a gente tem os íons e os hormônios. Tá? Então,
Para iniciar, a gente precisa saber, né, que o osso ele é composto por uma parte inorgânica, tá? A matriz óssea, ela é formada por uma parte inorgânica, que é composta pelos cristais de hidroxiapatita. Tá? Esses cristais são formados pelos íons. Tá? Esses cristais são a parte dura do osso, é a parte que dá a dureza, a resistência do osso. Né? Então, são formados por cálcio, fósforo e magnésio. Tá? E é nessa matriz óssea dura que os diversos íons e metais ficam armazenados no nosso corpo, uma vez que os nossos ossos eles servem como reservatório para esses íons e metais, né? E também temos no osso, ainda na matriz óssea, uma parte orgânica, né? Formada principalmente por colágeno do tipo 1 e algumas outras proteínas, sendo a osteocalcina a segunda proteína mais presente nessa parte orgânica, que é uma parte mais, digamos assim, que dá uma certa flexibilidade ao osso. Tá? E isso forma a matriz óssea. Tá? Uma das regulações importantes dessa matriz óssea, né, dessa composição da matriz óssea, tem a ver com a ação do paratormônio, que é produzido pelas paratireoides, né, que são glândulas que estão na parte posterior da nossa tireoide. Tá? A tireoide ela também é responsável pela produção da calcitonina e os rins são essenciais para a ativação da forma final da vitamina D, que é a sua forma ativa. Tá? Então, o cálcio, né, a gente tem duas formas de avaliar ele. A gente tem o cálcio sérico, o plasmático. Ele está 99% do nosso cálcio está armazenado, está preso, está fixado no nosso esqueleto e apenas 1% desse cálcio está livre no plasma. Tá? Sendo que o cálcio, que é o cálcio ativo, né, que vai participar de todas as reações metabólicas, é o cálcio que está livre ou ionizado, tá? Que é 50% desse cálcio que está no plasma. Então, assim, de todo o cálcio no nosso corpo, 0,5% está livre ionizado para participar de todas as reações que o cálcio participa, tá? Então, 10% desse 1% está complexado a outros ânions e 40% está ligado à albumina, tá? Essa ligação do cálcio à albumina ela é dependente do pH. Então, quando a gente tem um processo de desequilíbrio ácido-base, como na alcalose, esse cálcio vai estar mais ligado e no acidose ele vai estar mais desligado da albumina, então vai ter uma quantidade de cálcio ionizado maior no plasma. Tá? Então, esse cálcio que vai estar aí livre ionizado, ele participa de diversas funções, né? Como na coagulação sanguínea, no processo de neurotransmissão, na atividade de centenas de enzimas, excitabilidade muscular, regulação de secreção de hormônios. Então, o cálcio tem uma participação muito diversa no metabolismo do nosso corpo. Né? A sua absorção ela depende principalmente da dieta, né? A absorção intestinal, e ela é diretamente relacionada à vitamina D na forma ativa, uma vez que a vitamina D ela atua aumentando a quantidade de transportadores de cálcio no intestino, para que seja absorvido mais cálcio quando o indivíduo está com algum tipo de deficiência de cálcio. Tá? Então, a dosagem do cálcio, normalmente é uma dosagem simples, tá? Ela pode ser feita de duas formas, né? A gente dosa o cálcio tanto no soro quanto no plasma, tá? Não pode fazer dosagem de cálcio em amostra de plasma que tenha sido coletado com EDTA ou com citrato, porque o EDTA e o citrato eles são anticoagulantes que são do tipo quelantes, ou seja, eles se ligam a íons ou metais divalentes, né? E aí ele se liga ao cálcio e retira esse cálcio do plasma, ele deixa de estar disponível e fica ligado ao EDTA. E aí, se a gente usar esse plasma para fazer dosagem, o cálcio vai dar extremamente baixo. Né? É assim que o EDTA e o citrato
bloqueiam a coagulação do sangue. Né? A gente pode fazer análise tanto no soro ou em plasma heparinizado. Tá? A dosagem do cálcio ela pode ser feita de forma colorimétrica. Tá? Então a gente tem um reagente, pode ser a ortocresoftalina ou arsenato 3, que formam um complexo com cálcio, um complexo normalmente de cor roxa. Tá? E a gente faz a determinação no espectrofotômetro. Tá? Nesse caso, a gente vai estar fazendo dosagem do cálcio total, tanto o que está livre, quanto o que está complexado aos ânions, quanto o que está ligado à albumina. Tá? Mas a gente pode fazer também a dosagem específica apenas do cálcio ionizado. Tá? Então, para isso, a gente utiliza equipamentos específicos, tá? Que possuem eletrodos que fazem a detecção específica desse íon. Tá? E isso também acontece nos gasômetros que a gente utiliza para fazer análise de gasometria. Né? A gente viu que lá no resultado do gasômetro, a gente tem a análise de alguns íons, como o fosfato, ele libera o resultado, também do cálcio ionizado. Tá? Então, o valor do cálcio ionizado, ele tem uma importância maior do que a do cálcio total. Tá? Já para o fósforo, a gente tem que ele está 85% ligado ao esqueleto, né, fixado na forma de fosfatos inorgânicos. Tá? 15% do nosso fósforo está no plasma, na forma também de fosfato. Tá? E 55% dele está livre. Tá? O restante está complexado com sódio, cálcio, magnésio. Tem importante função, importante participação na formação dos ácidos nucleicos. Né? A gente sabe que os DNTPs, o ácido nucleico, ele é formado pelos nucleotídeos que tem uma base nitrogenada, um açúcar e um radical fosfato. Então, o fósforo entra aí nessa formação, como também nos ATPs, nos fosfolipídios e diversas outras funções. O magnésio ele tem um percentual menor no esqueleto, ele tem uma grande participação, uma grande presença nos tecidos moles. Né? Tem uma porção ligada, outra porção livre, e ele é um dos principais cofatores enzimáticos. Ele é um cofator de mais 300 enzimas. Né? A mais conhecida delas é a DNA polimerase, né? Que tem como cofator magnésio. E a deficiência desse magnésio ele pode fazer com que essas enzimas elas diminuam sua atividade. Inclusive, baseado nessa função que o magnésio tem de cofator enzimático, é que muitas indústrias de suplementos, né, elas vendem suplemento com magnésio aí à torta e à direita, uma vez baseado nessa função teórica que o magnésio tem. Lembrando que se a pessoa tem uma deficiência de magnésio, essa suplementação ela vai ter um efeito positivo, né? Porque está com deficiência de magnésio, a gente vai ter uma diminuição da atividade enzimática por falta do cofator. Mas, se a gente tem uma pessoa com concentrações adequadas de magnésio, essa suplementação de magnésio ela não vai aumentar a atividade das enzimas. Né? As suplementações elas servem para suprir uma necessidade que está deficitária. E quando essas concentrações de magnésio elas não estão deficitárias, elas estão dentro das concentrações normais, essa suplementação ela não vai ter efeito, ela não vai aumentar, ela não vai estimular a síntese de mais enzima para que tenha uma atividade aumentada delas. Tá? E aí, às vezes, dependendo do que tem nesse suplemento, a gente pode ter esse excesso de íons servindo para a formação de outras coisas, como, por exemplo, cálculos renais e alguns outros distúrbios que podem acontecer. Então, só para deixar claro, a suplementação serve para regular uma deficiência. Né? Então, na avaliação da composição óssea, a gente vai ter aí a dosagem dos íons, né? A dosagem do paratormônio, né? Que é um hormônio produzido pelas paratireoides. Ele é produzido em estímulo à hipocalcemia, ou seja, quando o cálcio na corrente sanguínea está diminuído, as paratireoides reconhecem essa hipocalcemia e estimulam a liberação do paratormônio.
E o que é que o paratormônio vai fazer? Ele vai lá no tecido ósseo, vai estimular as células chamadas de osteoclastos, tá? E esses osteoclastos eles vão ativar o processo de reabsorção. Esse processo de reabsorção é um processo que vai haver uma pequena destruição da matriz óssea, uma pequena destruição desses cristais, com dissolução dos cristais e também quebra do colágeno. E nessa dissolução dos cristais de hidroxiapatita vai haver a liberação de cálcio e de fosfato, que são os principais componentes do cristal. Tá? Então, quando o cálcio está baixo, de onde é que esse cálcio vai vir? Dos ossos, que é o reservatório de cálcio. E aí o paratormônio ele é o estimulador desse processo de reabsorção do osso para a liberação do cálcio. E ele faz isso como? Dissolvendo os cristais de hidroxiapatita, que são os cristais que dão a dureza do osso. Tá? Sendo que logo após essa liberação, né, a gente tem os osteoblastos, que são as células responsáveis pela formação, refazendo, né, aquela estrutura óssea, aquela parte orgânica, e refazendo um pouco dos cristais. Tá? Então, o processo de remodelação ele precisa estar em equilíbrio, né, entre o processo de reabsorção e o processo de formação. Quando a gente tem um desequilíbrio, tem muita reabsorção e pouca formação, a gente vai ter progressivamente um desgaste do osso. Vai haver um enfraquecimento do osso, porque está tendo muita destruição e pouca formação. A gente vai ver um pouquinho isso mais na frente. E isso esse desequilíbrio é responsável por diversas doenças, principalmente a mais frequente, a osteoporose. Um segundo hormônio relacionado a essa regulação dos íons, né, da composição dos ossos, é a calcitonina. É um hormônio produzido pela tireoide e ela é liberada quando tem uma situação inversa à situação onde o paratormônio é liberado. Então, a calcitonina é liberada quando existe uma hipercalcemia, ou seja, quando a concentração de cálcio no sangue está mais elevada. E aí a calcitonina faz o quê? Ela estimula o osteoblasto, tá, a pegar esse cálcio e fixar no osso, formando mais cristais de hidroxiapatita. Tá? E por último, a gente tem a vitamina D. Né? A vitamina D ela tem uma síntese bem complexa, né? Que depende também da exposição da pele aos raios solares, para a formação da pré-vitamina D. Né? A gente também tem uma quantidade de vitamina ou pré-vitamina D absorvida através dos alimentos. Essa vitamina D ela precisa passar por dois processos de acetilação. Uma primeira acetilação que ocorre no fígado e outra acetilação que acontece nos rins, né, formando a 1,25 de hidroxivitamina D, que é a sua forma ativa. E essa vitamina D ela faz de tudo para que o cálcio não seja perdido em situações de hipocalcemia. Tá? Então, ela diminui a reabsorção ela diminui a perda de cálcio na urina, ou seja, aumenta a reabsorção de cálcio nos rins, aumenta a expressão de transportadores de cálcio no intestino para que seja absorvido mais cálcio na dieta. Tá? E estimula também a fixação desse cálcio nos ossos. Aqui a gente tem uma figurinha mostrando a ação desse paratormônio. Tá? Então a gente tem a concentração de cálcio plasmático quando ela está baixa. Né? Então a gente tem uma setinha aqui preta do cálcio baixo. Então quando esse cálcio está baixo, esse paratormônio vai ser liberado. Tá? Então esse paratormônio ele vai estimular o quê? Vai estimular a reabsorção óssea. Tá? Vai fazer com que o osteoclasto faça uma reabsorção no osso para liberar mais cálcio para o sangue. Tá? Então, essa concentração de cálcio diminuída no sangue vai estimular a paratireoide a produzir o paratormônio. E esse paratormônio vai atuar de duas formas. Nos rins, aumentando a reabsorção de cálcio, diminuindo a reabsorção de fosfato e aumentando, né, a acetilação da vitamina D. Tá? E também vai atuar no osso, aumentando o processo de reabsorção para restabelecer a quantidade de cálcio no plasma. Certo?
Outra coisa que acontece quando o cálcio está diminuído, né? Como o paratormônio vai aumentar a acetilação e a formação de vitamina D, essa vitamina D ela vai lá no intestino, tá? Vai aumentar, vai estimular a síntese da proteína ligadora de cálcio no intestino, aumentar a absorção de cálcio através do aumento da expressão de receptores e também vai aumentar a absorção de fosfato, fazendo com que o cálcio plasmático volte às concentrações ideais, uma vez que ele é extremamente importante em diversas funções orgânicas, como a gente já viu, né? E a contratilidade é uma das principais delas. Aqui uma figurinha que mostra o processo de produção e formação da vitamina D. Então, lá na pele a gente tem substâncias que são provitamina D, que sob a luz ultravioleta do tipo B vão formar pré-vitamina D e vitamina D. Tá? Essa vitamina D3, que é o colicalciferol, ela vai passar por um processo de acetilação. Tanto a vitamina D3, que é formada na pele, através da luz ultravioleta, como a vitamina D3 e D2, que vem da dieta. Eles passam por um processo de hidroxilação, não acetilação, de hidroxilação, lá no fígado, e depois uma segunda hidroxilação nos rins, formando a 1,25 de hidroxivitamina D. Né? Essa 1,25 de hidroxivitamina D, ela estimula, né, a fixação de cálcio no osso, também fixação de fosfato lá no osso, formando os cristais de hidroxiapatita. Tá? Ela vai atuar lá, como a gente já falou, lá no intestino, aumentando a reabsorção de cálcio, fósforo, e também aumentando essa reabsorção a nível renal. Tá? Isso tudo para manter os níveis de cálcio e fósforo, as funções metabólicas que são dependentes de cálcio, a saúde óssea e as funções neuromusculares. Então, assim a gente consegue fazer a avaliação da composição óssea. Como eu falei para vocês, essa avaliação dos íons ela tem uma importância, tá? Mas ela, como ela é regulada por vários outros órgãos, ela depende de outros órgãos, ela não consegue nos dar um panorama muito, digamos assim, sensível, não, um panorama, não consegue refletir efetivamente como está a saúde do osso, porque é uma regulação bem complexa, né? Mas que ela é importante para tentar identificar algumas causas dos distúrbios ósseos, né? Então, por exemplo, o paciente pode estar com um distúrbio ósseo, com enfraquecimento ósseo, porque ele está tendo ele está com uma concentração de paratormônio elevada por algum motivo que precisa ser avaliado, né? Então, ele pode estar com um enfraquecimento ósseo porque está com deficiência de vitamina D. A gente precisa investigar qual é essa causa da deficiência da vitamina D. A calcitonina também pode estar diminuída em função de um distúrbio da tireoide. Então, essa é uma avaliação importante, mas que ela é mais, não reflete diretamente como está a saúde do osso, né? A gente precisa, os processos que falam de forma mais específica disso, são os processos de formação e reabsorção óssea, que a gente vai ver agora. Então, como a gente já falou, né, o osso ele tem uma matriz óssea, né, formada, tem uma parte mineral, que é a parte dura, formada por cálcio e fósforo e cristais de hidroxiapatita. Nesses cristais, pessoal, a gente também tem fixação de cálcio, de níquel, de manganês, de ferro, de cobalto. Então, os íons, os metais, eles ficam presos nessa matriz mineral dura, tá? Por isso que o reservatório iônico do nosso corpo são os ossos. E a gente também tem uma parte orgânica que forma essa matriz óssea, que é formada 90% por colágeno do tipo 1 e 10% por outras proteínas, principalmente a osteocalcina. E no osso a gente também tem algumas células, né, como os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos, onde os osteoblastos, né, com B, são responsáveis pelo processo de formação óssea, tá? E os osteoclastos, com C,
são responsáveis pelo processo de reabsorção óssea. Tá? Os osteócitos, eles são osteoblastos modificados que estão presentes dentro da matriz óssea e são responsáveis pela manutenção desse tecido ósseo. Tá? Então, aqui nessa figura, a gente consegue ver dentro dessa parte meio amarronzada aqui, essas células espaçadas são os osteócitos. Tá? Essas células mais quadradinhas aqui na periferia são os osteoblastos, responsáveis pela formação. E essa célula aqui mais grandona, que é multinucleada, ela é o osteoclasto. Tá? O osteoclasto é uma célula que é derivada dos macrófagos, por isso que ela tem esse formato meio ameboide. Tá? Então, para a gente avaliar como está o processo de formação óssea, a gente tem alguns marcadores. Tá? Então, a gente tem a fosfatase alcalina. Essa fosfatase alcalina vocês já ouviram falar, porque a gente já falou dela como marcador de função hepática, uma vez que ela está presente lá nos ductos biliares. Tá? Mas a gente também usa a fosfatase alcalina para fazer a avaliação do metabolismo ósseo. Tá? Hoje em dia, a gente já tem kits que conseguem fazer a detecção da fosfatase alcalina óssea específica. É um kit mais caro, mas que é bem melhor, porque ele consegue dar um panorama melhor em relação à função óssea, uma vez que essa fosfatase alcalina aqui, ela sofre influência dos rins também, né? Dos rins não, do fígado. Então, se o indivíduo tiver com distúrbio hepático, essa fosfatase alcalina vai estar elevada, não relacionada ao metabolismo ósseo. Então, é interessante que se dose tanto a total, a fosfatase alcalina total, quanto a fosfatase óssea específica. Tá? E também a osteocalcina, que é uma proteína produzida pelos osteoblastos. E assim, quando a gente tem o aumento na atividade dessas enzimas, a fosfatase alcalina e a fosfatase alcalina óssea específica, e o aumento da produção de osteocalcina, isso significa que os osteoblastos eles estão mais ativos. Então, existe um aumento no processo de formação óssea. Tá? Então, esse parâmetro é importante, né, para a gente fazer a avaliação de como está essa formação. Muitas vezes, essa formação óssea muito aumentada, ela é um reflexo de um processo de reabsorção aumentado também. Então, quando a reabsorção está muito aumentada, para que o osso não fique enfraquecido rapidamente, a formação óssea também é estimulada, tá? Mas para que essa formação óssea estimulada consiga reverter os efeitos da reabsorção aumentada, precisa que os componentes que participam da deposição de cálcio e formação dos cristais estejam disponíveis. Tá? E existem alguns estímulos nesse processo. Né? Então, por exemplo, nas mulheres, esse processo de formação óssea é muito estimulado, né? Tem um estímulo direto dos hormônios sexuais, né? Do estrógeno. E aí na menopausa, onde a redução ou cessação da produção do estrógeno, né? Esse processo de formação óssea ele é bastante reduzido, e aí a mulher acaba sofrendo mais com osteoporose, porque o estímulo da formação está diminuído, mas a reabsorção óssea está sendo aumentada, né? Não está sendo inibido. E aí isso gera um desequilíbrio, né? Com mais reabsorção do que formação. E aí progressivamente o osso da mulher começa a ter uma redução de matriz óssea, né? E aí ela acaba se encaminhando para o processo de osteoporose. Né? Se a gente for avaliar, pegar artigos, a osteoporose em homem ela é muito menos prevalente por causa dessa regulação da reabsorção que acontece na mulher em função dos hormônios sexuais. Tá? Então, como eu já falei, as células responsáveis por esse processo são os osteoblastos. Né? A fosfatase alcalina ela tem atividade em diversos órgãos, né? Como a gente já sabe. Né? A gente viu a fosfatase alcalina na avaliação dos distúrbios hepáticos, né? Lá na cirrose. Está ligada a membranas e superfícies celulares. Então, as suas isoenzimas, a gente tem a fosfatase alcalina presente na placenta, né? A partir
terceiro trimestre, no fígado e nos ossos, né? Então ela participa do processo de formação óssea, tá? A sua dosagem, ela é enzimática, como a gente viu, para avaliação da função hepática, é a mesma dosagem, tá? A isoenzima óssea, que é a fosfatase alcalina óssea específica, ela é determinada através do imunessário, né? Então, utiliza anticorpos específicos contra a isoforma óssea. Então, a gente faz a atividade da fosfatase alcalina total, faz o ELISA para a fosfatase alcalina óssea específica, para ver o percentual dela e se está aumentando. A osteocalcina também é uma proteína produzida pelo osteoblasto, é uma proteína não colagenosa da matriz, né? A sua síntese é estimulada pela vitamina D ativa, tá? Ela faz uma interação com o cálcio e os cristais de hidroxiapatita, tá? E ela está elevada paralelamente à elevação da fosfatase alcalina. Então, quando a atividade do osteoblasto está mais elevada, a fosfatase alcalina óssea está aumentada e a osteocalcina também está aumentada, tá? A sua determinação é feita através de dosagens de imunessário também, seja ELISA ou ensaio de quimiluminescência. Em relação à reabsorção óssea, a gente tem alguns marcadores, tá? Como os telopeptídeos, a piridinolina, deoxipiridinolina e a hidroxiprolina, tá? Todos esses marcadores aqui que eu falei, eles são produtos de degradação do colágeno, ou seja, eles são pequenos pedacinhos da molécula de colágeno do tipo 1, que está sendo destruída nesse processo de reabsorção, tá? Nesse processo de reabsorção, os osteoclastos, eles também produzem uma enzima, a fosfatase ácida tartarato resistente. É uma fosfatase que acidifica aquela região para que possa ser reabsorvido o osso. Então, ela destrói o colágeno e dissolve a matriz óssea, os cristais de hidroxiapatita, através dessa acidificação. Tá? Então, aqui nessa figura, a gente consegue ver o que são esses marcadores de destruição do colágeno. Então, aqui a gente tem moléculas de colágeno, tá? A região aqui do lado esquerdo, amino terminal, do lado direito, a região carboxy terminal. E em vermelhinho a gente tem as ligações cruzadas, né? Em vermelho e em marronzinho. Tá? Então, a piridinolina e a deoxipiridinolina são as ligações cruzadas entre as moléculas de colágeno, tá? Que são, elas são agrupadas, né? As diversas moléculas de colágeno. E aí, quando esse colágeno quebra, a gente tem a liberação das ligações cruzadas de forma isolada, e a gente também tem pedaços dessa molécula de colágeno ligadas a essas ligações cruzadas. Quando a gente tem a região aminoterminal mais uma ligação cruzada, a gente tem o NTX, tá? O N é do amino terminal. Quando a gente tem um pedaço final, a região carboxy terminal do colágeno, mais a ligação cruzada sendo liberada, a gente tem um CTX. Então, CTX, NTX, piridinolina e deoxipiridinolina são pedaços do colágeno que está sendo quebrado no processo de reabsorção. Então, quanto maior os valores de CTX, NTX, piridinolina e deoxipiridinolina, maior está sendo a destruição do colágeno do tipo 1 durante esse processo de reabsorção. A mesma coisa vai acontecer com a hidroxiprolina, tá? Que é um aminoácido muito presente na formação desse colágeno. Então, os telopeptídeos, CTX e NTX, então, são pequenos fragmentos das regiões amino e carboxy terminal da molécula de colágeno que contém ainda ligações cruzadas que estão acopladas ali. Tá? Elas são liberadas na circulação durante o processo de reabsorção óssea, durante a destruição dessa molécula no processo de reabsorção. Tá? Como eu falei, a piridinolina e a deoxipiridinolina são ligações cruzadas específicas da molécula de colágeno tipo 1, que é a que está presente no osso. Elas são praticamente apenas encontradas no osso, tá? Não estão presentes no colágeno da pele ou do músculo, que é outro tipo de colágeno. E é o marcador mais específico do processo de reabsorção óssea, tá? São a piridinolina
e a deoxipiridinolina. Elas podem ser medidas tanto no soro quanto na urina, através de ELISA ou HPLC. Tá? E elas são muito importantes porque elas conseguem avaliar o sucesso do tratamento da osteoporose ou da osteopenia em mulheres na pós-menopausa. Né? Então, mulheres na menopausa que desenvolvem osteopenia ou osteoporose, elas vão ter que iniciar um tratamento. Né? Normalmente esse tratamento ele tem como principal foco diminuir a reabsorção óssea. Tá? Esse tratamento é realizado com inibidores da reabsorção óssea, como o alendronato de sódio e o risedronato. Tá? E para avaliar se esse tratamento está tendo resposta, a piridinolina e a deoxipiridinolina, o CTX e o NTX também, eles são dosados periodicamente. Tá? A hidroxiprolina urinária é um aminoácido muito presente na molécula de colágeno, que a gente vai avaliar na urina. Tá? Outros tecidos também possuem a hidroxiprolina, mas ela ainda é utilizada como marcador de reabsorção. E além disso, a gente tem a fosfatase ácida, que é produzida pelos osteoclastos. Ela também é marcador desse processo de reabsorção, apesar de ser mais inespecífico, porque também tem outros tecidos, como próstata, plaquetas, e ela é dosada de forma enzimática, igual a gente faz a dosagem da fosfatase alcalina. Tá? Então, assim a gente consegue ter a avaliação do processo de formação, de reabsorção, e também de como está a composição e os componentes que formam o osso, tá? Para poder avaliar como está esse metabolismo, essa remodelação óssea. Tá? Então, os exames laboratoriais, esses marcadores, eles são marcadores mais para avaliar como está esse processo de remodelação, tá? Mas o diagnóstico real das osteopatias, ele precisa de uma complementação. E esses exames principalmente são os exames de imagem, tá? Principalmente a densitometria óssea, tá? Que é um exame que vai avaliar a densidade do osso. Né? Aqui a gente tem algumas figuras que mostram aqui o osso do fêmur, né? Próximo da cabeça do fêmur, ligando aqui na fossa do osso ilíaco. Regiões com um branco mais forte e regiões mais escuras. Então, onde a região está mais branquinha é porque o osso está mais denso. E regiões mais escuras é que tem menos osso. Então, ele dá um valor de desvio padrão para diversas regiões, para o esqueleto todo, na verdade. Então, a densitometria óssea ela é mais incisiva no diagnóstico da osteoporose. Ela que vai dizer realmente tem ou não tem osteoporose. Tá? E aqui a gente tem algumas doenças onde tanto a densitometria quanto os marcadores vão ser importantes. Tá? Então, a mais comum e a mais prevalente delas é a osteoporose, onde a gente vai ter uma diminuição progressiva da massa óssea. Por quê? Porque a reabsorção está mais intensa do que a formação. Tá? Essa osteoporose ela vai levar a um risco aumentado de fraturas. Tá? E aí os telopeptídeos, as deoxipiridinolina, fosfatase alcalina e osteocalcina vão ser importantes para monitorar esse processo. Tá? O diagnóstico é feito com a densitometria. Depois da densitometria, está com osteoporose, inicia o tratamento e esse tratamento vai ser avaliado através desses marcadores. Tá? E antes de iniciar esse tratamento também, e até antes da densitometria, o médico às vezes já solicita para ver como é que está esse processo, tá? De formação e reabsorção. A gente também pode ter, para avaliar, osteomalácia e raquitismo, que são doenças onde existe uma mineralização óssea defeituosa. Então, vejam, diminuição progressiva da massa óssea normalmente acontece em indivíduos adultos para idosos. Osteomalácia e raquitismo acontece em crianças, em adolescentes. Né? Então, são relacionadas à deficiência de vitamina D, né, ou depressão de fosfato, onde o paciente vai ter curvatura das extremidades, baixa estatura, e aí esse diagnóstico também está associado a esses marcadores. Temos a doença de Paget, que é uma doença onde existe um aumento da reabsorção óssea intensa, tá? E essa reposição, essa formação
ela é realizada de forma caótica, então as moléculas de colágeno e a matriz não são produzidas da forma adequada. Nessa doença de Paget, a gente tem uma fosfatase alcalina óssea, uma fosfatase alcalina aumentada mais de 10 vezes do que o normal. Tá? E através da cintilografia, que é um outro exame de imagem, é possível observar pequenas lesões nessa matriz óssea. Tá? Tem também a osteodistrofia renal, né? É uma doença óssea, uma deficiência da formação óssea em função de uma doença renal crônica. Então, na doença renal crônica, existe uma perda de cálcio na urina grande, existe uma redução também na ativação da vitamina D, e aí a quantidade de cálcio no sangue vai ser sempre baixa. Esse cálcio baixo vai estimular a paratireoide a produzir paratormônio, o que vai piorar o problema, né? Então, se o rim está perdendo cálcio por um problema renal, a vitamina D está baixa também pelo problema renal, o cálcio no sangue vai estar baixo, vai estimular a paratireoide, que vai piorar todo o processo, né? Porque esse cálcio vai ser retirado do osso, que vai ser a única fonte, a melhor fonte de cálcio nesse caso, já que a dieta não vai conseguir suprir tanto, né, pela ausência da vitamina D, e grande parte do cálcio está sendo perdido na urina. E também tem a osteogênese imperfeita, né, aquela doença dos ossos de vidro, né, é uma doença onde existe uma mutação no gene do colágeno, onde a estrutura e a função do colágeno é totalmente defeituosa. Bem, agora, dando continuidade, nós vamos falar sobre os marcadores cardíacos. Esses marcadores eles vão estar auxiliando no diagnóstico do infarto agudo do miocárdio. Tá? Mas até acontecer, a gente tem aí a interação de diversos fatores. Né? A gente sabe que existem diversos fatores de risco associados ao desenvolvimento da placa aterosclerótica, da placa de ateroma, da placa de acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos, dentre eles a hipertensão, o diabetes, o sedentarismo, o fumo, até o uso de drogas, né? A obesidade, todos esses são fatores de risco. Né? As dislipidemias, ou seja, as alterações nas concentrações de colesterol HDL, LDL, triglicerídeos, que favorecem, né, a formação dessa placa aterosclerótica, que vai ao longo dos anos, né, ao longo do tempo, diminuindo a luz do vaso sanguíneo, né? Isso é muito perigoso quando a gente fala de artérias. Essa redução da luz do vaso da artéria, ela pode levar ao desenvolvimento da angina, que pode ser estável ou instável, até que a placa rompe, ativa o processo de coagulação e forma um trombo que obstrui uma artéria, levando uma artéria coronária, no caso, levando ao infarto agudo do miocárdio. Tá? Então, dentre esses fatores, como eu já citei, né, a gente tem como maiores fatores de risco associados a esse infarto a idade avançada, o fumo, a hipertensão, o colesterol LDL alto, o colesterol HDL baixo, o histórico familiar de intolerância à glicose, de resistência à insulina, né, e a coronariopatia prematura. Então, um indivíduo que já teve um infarto, ele é extremamente predisposto a ter outros infartos. Né? Alguns outros fatores menores, que eu colocaria, na verdade, a obesidade dentro dos maiores, porque a obesidade altera demais, né, a regulação hormonal, né, a sensibilidade à insulina, podendo causar hiperglicemia, né, hiperinsulinemia, mas são considerados ainda fatores menores, como obesidade, sedentarismo, uma dieta rica em gordura saturada, né, gordura proveniente de carne vermelha, e alguns fatores emergentes como a hipertrigliceridemia, a LDL pequena e densa, que é a LPA, e a resistência à insulina também são importantes para a formação da placa de ateroma, da placa aterosclerótica. Né? Aqui a gente tem uma figura mostrando como é que esse processo acontece.
né? Então, a gente tem aqui no início as moléculas de LDL, né, em grande concentração, conseguindo penetrar no subendotélio, na região da íntima dos vasos. Essa penetração ela é proporcionada, né, aumentada por alguns fatores de risco, como, por exemplo, a hipertensão, como também a hiperglicemia. Elas levam a um processo de vasculite, de lesão desse endotélio vascular, que propicia que as moléculas de LDL elas atinjam o subendotélio de forma mais fácil. Essa LDL que vai para o subendotélio, ela também acaba se modificando, acaba se oxidando, né? E essa LDL nesse subendotélio ele vai recrutar os monócitos, né? Que vão atravessar o endotélio e se transformar em macrófagos, tá? Através do reconhecimento desse LDL oxidado e também da liberação de mediadores inflamatórios quando esses macrófagos começam a fazer a fagocitose dessas moléculas de LDL. Tá? Então, mais macrófagos vão ser recrutados para essa região para fagocitar os LDL. Tá? E aí o que acontece? Esses macrófagos eles vão fagocitar essas moléculas de LDL através da identificação delas pelos receptores scavengers e vão se encher de LDL. Tá? Dentro desse macrófago cheio de LDL, a gente vai ter a produção de espécies reativas de oxigênio, citocinas, que vão retroalimentar esse processo, né, desencadeando um processo inflamatório nessa região, né, o que faz com que mais LDL consiga atingir essa região e mais macrófagos sejam recrutados. Esses macrófagos cheios de moléculas de LDL, eles passam a se chamar de células espumosas, ou foam cells, tá? E começam a acumular debaixo do endotélio, na camada íntima, formando a placa aterosclerótica. Tá? Então, essa placa aterosclerótica ela vai crescendo, né? Vai se projetando para o interior da luz do vaso, né? Essas células elas vão liberando citocinas que vão estimular a formação de fibroblastos, de vasos associados a essa placa aterosclerótica. Esses fibroblastos eles vão ter a função de estabilizar essa placa, né, para que ela não rompa, mas ela vai crescendo e vai ocupando um espaço cada vez maior da luz da artéria, né, dos vasos. E aí chega um momento que essa placa ela rompe, né? Esse rompimento da placa expõe os lipídios da camada íntima, né, os fosfolipídios, que ativam um processo de coagulação e levam à obstrução da artéria, causando um infarto. Tá? Então, o que a gente consegue ver aqui nessa figura, né, é a placa aterosclerótica, né, se projetando para o interior da luz do vaso, diminuindo a luz, né, do vaso, diminuindo o calibre da artéria, então tendo uma dificuldade de passagem de sangue aqui. Tá? Existe um aumento da pressão sanguínea quando passando por essa placa, e aí ela vai crescendo, crescendo, até que chega um momento que ela acaba, por aumento de pressão também, rompendo, liberando esse conteúdo de lipídios, né? E esse lipídio aqui ele vai ativar o processo de coagulação formando trombo e obstruindo aquele vaso. E aí a gente tem, quando dá obstrução de uma artéria coronária, o infarto agudo do miocárdio. Então a região do miocárdio pós-trombo deixa de receber irrigação sanguínea, deixa de receber sangue, oxigênio, nutrientes e começa a morrer, né? E aí, com a necrose dessas células do miocárdio, a gente vai ter a liberação de substâncias que serão possíveis de serem identificadas para auxiliar nesse diagnóstico do infarto. Aqui uma outra figura mostrando o vaso íntegro, o início da formação da placa aterosclerótica, né? A redução da luz do vaso, né, causando uma estenose da artéria. Então, a placa vai crescendo até que existe uma redução da luz. Então, a quantidade de sangue que passa na região diminui. Isso pode levar à formação ao desenvolvimento da angina estável,
que é uma sensação de desconforto precordial relacionada a esforços, ou seja, é uma dor no peito quando realiza alguns esforços. Tá? É uma dor previsível que passa rapidamente e que alivia com o repouso. Né? Quando você deixa de fazer aquela atividade que causa a dor, ela passa. Tá? Ela tem uma baixa duração. Né? Ela cessa com repouso e com o uso de medicamentos, normalmente os vasodilatadores, mas ela pode sim evoluir para o infarto agudo do miocárdio, porque quando essa pressão aumenta aqui e gera angina estável, existe a possibilidade do rompimento da placa que geraria a formação do trombo. Né? A gente pode ter pequenos rompimentos da placa, levando a agregação plaquetária nessa região, diminuindo mais a luz, mas sem obstruir totalmente o vaso, o que geraria a angina instável, que é uma sensação de desconforto precordial, ou seja, uma dor no peito, que tem caráter progressivo e que pode acontecer mesmo sem esforço físico. Tá? Ela não alivia com repouso ou com medicamentos habituais, mas nessa situação da angina instável, ainda não há necrose, porque ainda passa um pequeno fluxo de sangue. Tá? A evolução da angina instável, com a formação de um trombo maior, com obstrução total do vaso, é que vai levar a necrose celular, né, a morte das células do miocárdio, com a consequente liberação dos marcadores bioquímicos que a gente vai avaliar. Tá? Então, no infarto agudo do miocárdio, a gente tem um processo de necrose de uma parte do músculo cardíaco, causado pela ausência de irrigação sanguínea, que leva oxigênio e nutrientes. Então, formou o trombo e não vai chegar sangue para o além daquela formação da região do trombo. Tá? E aí essa necrose vai levar a rompimento das células, né, dos miócitos, os cardiomiócitos, e liberação de enzimas e proteínas do músculo cardíaco na circulação. Tá? E aí a gente vai utilizar essas enzimas e proteínas como marcadores desse dano e desse infarto que ocorreu. Tá? Para o diagnóstico de infarto, a gente tem como critérios, né, a Organização Mundial de Saúde recomenda a realização do eletrocardiograma. Né, então, tem 92% dos infartos ocorre com a alteração do eletrocardiograma, os sinais clínicos característicos e a determinação dos marcadores cardíacos. Tá? Então, a avaliação clínica do paciente está relacionada à dor torácica retroesternal, então a dor no peito compressiva, que pode se irradiar para a mandíbula, para as costas e para o braço esquerdo. Né? O eletrocardiograma, com alteração do segmento ST e da onda Q, e os marcadores bioquímicos que a gente vai avaliar, que são a mioglobina, a creatina quinase e as troponinas. Tá? Então, a presença de pelo menos 2 dessas condições vai levar à presença dos marcadores alterados. E os sinais clínicos ou o eletrocardiograma vão levar ao diagnóstico do infarto. Tá? A avaliação clínica é essa dor torácica, ou também retroesternal. É uma dor típica prolongada, que dura mais de 30 minutos. Pode estar associada a suor, náuseas, vômito, tontura e desmaio. Tá? A dor peitoral não é específico do infarto. Tá? Podem ter outras coisas que causam essa dor, mas associados a esses sintomas existe uma probabilidade maior. Apenas 35% dos pacientes admitidos com dor têm o diagnóstico de infarto. Tá? E essa dor, como a gente consegue ver, ela está aqui na região do externo, pode se irradiar para o ombro, o braço esquerdo, né, costas, e também para a mandíbula. Tá? O eletrocardiograma ele vai estar alterado. As ondas o eletrocardiograma avalia a atividade elétrica do coração, né? Na polarização e despolarização tanto de átrios e ventrículos. Então, o eletrocardiograma a gente tem na onda P, que é essa pequenininha, a despolarização dos átrios. Né? No complexo QRS, a gente tem a repolarização dos átrios e despolarização dos ventrículos, e na onda T a gente tem a repolarização
dos ventrículos, né? E a alteração nesse elétron pode estar associada à necrose dos cardiomiócitos dessas regiões onde o impulso elétrico é transmitido, tá? Então a gente tem alguns subtipos de alterações que acontecem no eletrocardiograma, né? Então aqui em A a gente tem um eletrocardiograma normal, aqui a gente tem a alteração no pós-infarto, né? Então vejam que a gente tem uma elevação da curva da ST, a gente tem a despolarização do Q, mas o ST está elevado, e tem a ausência da onda T. E à medida que os dias vão passando, né, as horas e os dias vão passando, essa alteração também é maior, né, com a inversão da onda T. E à medida que o tempo passa, a gente tem uma redução, né, e uma inversão também do pico do complexo QRS. Tá? Nem todas as alterações são específicas de um infarto, e aí os marcadores bioquímicos de necrose são essenciais. Tá? Então, dentre os marcadores, a gente tem a mioglobina, a creatina quinase total, tá? A creatina fosfoquinase, a creatina fosfoquinase cardíaca, também chamada CKMB, e as troponinas I e troponina T, que são os marcadores mais específicos. Tá? Então, a mioglobina é uma proteína do grupo M, né, encontrada nas células do músculo, estriado, esquelético e cardíaco, ou seja, ela não é específica, é um marcador cardíaco específico, tá? Porque ela também está presente nos músculos esqueléticos, e aí lesões de músculo esquelético também levariam a mioglobina. Tá? Ela transporta e armazena oxigênio nos tecidos musculares. Tá? Aqui a gente tem uma figura que mostra a estrutura da mioglobina, enquanto que a hemoglobina é um tetrâmero, né? Tem 4 subunidades. A mioglobina é um monômero, né? Com um grupo M apenas. Por mais inespecífica que ela seja, né? Ela é muito utilizada porque ela é um marcador precoce do infarto. Ele é o primeiro marcador a se elevar logo após o infarto. Tá? Então, 1 hora após a morte da célula miocárdica, ela já está elevada no sangue, enquanto que os outros marcadores demoram um pouquinho mais. Tá? É uma dosagem muito útil para pacientes que são rapidamente assistidos após o início das dores características do infarto. Tá? Ela tem uma depuração muito rápida, isso é uma desvantagem, porque depois de 24 horas ela já normalizou, mesmo que tenha tido infarto. E ela não é específica do tecido cardíaco, porque lesões musculares, distrofia muscular, traumas, como uma pancada na perna, no braço, ou até uma aula de crossfit muito intensa, né, que a pessoa fica tudo dolorida no outro dia, pode levar a um aumento de mioglobina de forma inespecífica. Tá? Então, o resultado positivo da mioglobina, ele necessita de uma confirmação, ou seja, de um marcador mais específico associado. Tá? Mas o resultado negativo da mioglobina, dentro das primeiras 6 horas, ele serve para excluir a ocorrência de um infarto. Tá? Então, essa é uma outra importância que a dosagem da mioglobina tem, de ser um marcador preditivo negativo. Ou seja, se o indivíduo está com aquela sintomatologia, né, de dor precordial e tal, vai para o pronto-socorro, está dentro das 6 primeiras horas e a mioglobina está negativa, é muito provável que o que o paciente tem não é um infarto. Tá? Um outro marcador que a gente utiliza é a creatina quinase total. Ela é uma enzima citoplasmática mitocondrial que catalisa a fosforilação do ATP, né, em tecidos contráteis. Então, também está presente no tecido, no músculo esquelético. Tá? Então, ela participa aí quando o músculo contrai, o ATP é convertido a ADP e a creatina quinase catalisa a refosforilação do ADP a ATP. Então, quando o ATP é gasto, a creatina quinase ela adiciona um fosfato no ADP para ter novamente ATP. Tá? E ela faz isso a partir do uso da
creatina, aquele famoso suplemento que é muito utilizado hoje em dia, tá? Que é o nosso reservatório para esse processo de refosforilação. Então, quando a célula cardíaca ou a célula muscular ela rompe, ela libera esse enzima que a gente usa como marcador. Ela é formada por dímeros, tá? A gente tem dois tipos de dímeros, o dímero M, a subunidade M e a subunidade B. A creatina quinase formada por duas subunidades B, que é a CKBB, também chamada de CK1, ela é predominante no cérebro. A CKMB, que é a CK2, é predominante no músculo cardíaco, e a CKMM é predominante no músculo esquelético. Então, a gente tem a creatina quinase total, né, que a gente dosa, que é menos específica, e a gente também faz a detecção da isoforma CKMB, tá? Então a gente faz a dosagem das duas, tá? Aqui nessa tabelinha a gente tem a atividade da CKMB em cada um dos tecidos, tá? Então, atividade relativa, obviamente, então ela está muito mais presente no músculo esquelético, a CK total, menos presente no coração, tá? Mas a CKMB ela está muito presente no tecido cardíaco. Então, o que é que a gente faz? A gente faz uma relação da CK total e da CKMB, tá? Que a gente vai ver mais na frente. Mas a CK total, ela eleva-se de 4 a 8 horas após o infarto, tá? E pela falta de especificidade, né, a gente faz a associação da CK total com a isoforma cardíaca, que é a CKMB, tá? Então, a gente faz a isoforma mais específica, a CKMB mais a CK total, tá? Com a dosagem de hemoglobina, a gente já consegue aumentar a especificidade para 90% relacionada ao infarto do miocárdio, tá? A CKMB eleva-se de 3 a 8 horas após o infarto, com um pico de 24 horas, e ela normaliza depois de 3 a 4 dias, tá? É um imunoensaio, utilizando anticorpos específicos, que vão medir a concentração da CKMB, tá? E também tem exames que fazem a atividade enzimática da CKMB, tá? A CKMB massa, que mede a concentração, ela tem uma limitação de elevar-se após o dano em outros tecidos não cardíacos também, ou seja, falsos positivos, tá? Mas, o que é que a gente faz para a gente ter um resultado mais fidedigno relacionado a CK? A gente vai pegar o valor da CKMB dividir pelo valor da CK total. Se esse percentual for acima de 6%, isso é indicativo do infarto agudo do miocárdio, certo? Então, os valores de creatina total e creatina e CKMB, eles são normalmente relacionados, tá? A gente faz uma relação entre eles. CKMB dividido pela total vezes 100, e se o percentual for acima de 6%, é relacionado ao infarto, tá? Se for abaixo, aí são relacionados a outros tipos de lesões não cardíacas, tá? E por último, os marcadores cardíacos mais específicos, que são as troponinas e troponina T. Tá? As troponinas, elas formam um complexo proteico que regula a interação do cálcio com a miosina e a actina durante o processo de contração do músculo estriado e cardíaco, tá? A gente tem a troponina I, que é o ligante da actina, tá? Um inibidor. A troponina C, que liga os íons cálcio, e a troponina T, que liga a tropomiosina, tá? As troponinas I e T, elas são geneticamente diferentes das troponinas I e T dos músculos esqueléticos, tá? E elas são significativamente mais sensíveis do que o CKMB massa, tá? Elas aparecem de 4 a 6 horas após o infarto. As troponinas I e T, elas são muito mais específicas do que a creatina quinase, mesmo a CKMB, tá? A troponina I, ela eleva após 4 a 6 horas, ela tem um pico de aumento em até 12 horas, e ela se mantém elevada por até 7 dias, tá? Ela está presente também no tecido muscular de regeneração, tá? E ela é elevada em pacientes com doença renal, pneumonia e distrofia muscular, então tem que ter cuidado com isso, tá? Já a troponina I,
ela é detectada no soro também após 4 a 6 horas após o infarto, ela tem um pico após 18 horas e ela se mantém elevada por mais de 7 dias, podendo chegar até 14 dias. Tá? Essa troponina aí, ela tem uma sensibilidade absoluta para detectar o infarto. É o exame mais específico para a lesão do músculo cardíaco. Tá? E além disso, eles conseguem fazer uma detecção mais prolongada, de até 14 dias pós-infarto. Tá? Então, são os melhores marcadores para a detecção de infarto. Tá? Aqui a gente tem um gráficozinho mostrando o tempo de elevação, né, o início da elevação do marcador e o tempo que ele pode permanecer elevado ainda. Tá? Então, a mioglobina ela se eleva nas primeiras horas, em até 1 hora ela pode aumentar. Tá? Mas em torno de 24 horas ela já desaparece. Tá? Óbvio, tem uma certa variação. A CKMB de 3 a 8 horas ela se eleva, em até 72 horas ela normaliza. E as troponinas, normalmente, elas se elevam de 4 a 6 horas, mas elas podem permanecer até 10 até 14 dias elevadas. Tá? Então, aqui, um quadrinho que mostra a sensibilidade. Então, nas primeiras horas, o melhor marcador é a mioglobina, mas depois de 24 horas, ela já não tem muita serventia. Né? CKMB e troponinas é que tem uma sensibilidade melhor, né, ao longo do tempo. Depois de 72 horas, a CKMB perde muita sensibilidade, mas as troponinas mantêm esse percentual de sensibilidade elevadíssimo, mesmo até 10 dias após o infarto. E também um gráficozinho mostrando os aumentos, né, em função do tempo do início do infarto. Tá? E aí, assim, do ponto de vista dos marcadores bioquímicos de necrose, o diagnóstico deve ser feito de acordo com os seguintes critérios. Troponina TOI, aumento pelo menos uma ocasião nas primeiras 24 horas de evolução. Então, dentro das primeiras 24 horas depois de infarto, tem que ter aumento de troponina I ou troponina T. O valor da CKMB, de preferência CKMB máximo, deve ser maior do que o limite superior de normalidade em 2 amostras sucessivas. Então, tem que ter aumento de CKMB em 2 amostras sucessivas. O valor máximo da CKMB acima de 2 vezes o limite máximo de normalidade em uma ocasião durante as primeiras horas após o evento. E se tiver ausência de CKMB ou troponina e a CK total acima de 2 vezes o limite superior, pode ser utilizado, mas ele é menos satisfatório do que CKMB. Então, assim, por que tantas recomendações? Porque nem sempre as unidades de pronto atendimento, né, os pronto-socorros, as emergências, vão ter todos os marcadores disponíveis. Né? Então, às vezes tem só as troponinas, às vezes tem só a CKMB, e aí precisa, né, saber o que recomendar direitinho, associado à avaliação clínica e o eletrocardiograma também.